eu vim compartilhar com vocês a costura de como eu fiz esse vestido super bonito, com botõezinhos na frente, em viscolinho, um tecido super fresco, muito gostoso de usar, que inclusive esse aqui é lá da 104 Tecidos. Eu vou deixar o link da loja para vocês conhecerem aqui na descrição do vídeo. É um vestido muito fácil de fazer, que você pode fazer com manga mais comprida, um pouco mais curta, mais bufante, decote redondo, pode fazer midi, longo, mais curto, como você quiser. Esse vídeo é apenas uma inspiração para suas costuras, para que você possa criar suas peças do jeito que você quiser do lado daí. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e ir lá me seguir no Instagram. E você pode me deixar um comentário aqui embaixo contando o que você achou desse vídeo e me deixando sugestões e costurinhas que você gostaria de ver aqui no canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Como sempre, eu tô passando as minhas bases para um outro papel, então eu tô passando a minha base de blusa juntamente com a minha base de saia para criar, assim, uma base de vestido. Reparem que a parte da pence eu só copiei da cintura para cima. A parte da saia vai ser um pouco franzida, não vai ter necessidade de uma pence. Então, a primeira coisa que eu tô fazendo é passando cola ali na lateral da saia para poder colocar um pedaço de papel a mais para que eu consiga aumentar ali aonde vai ser o franzidinho da saia. E agora com o esquadro, percebam que eu tô colocando ele bem certinho ali na linha para conseguir prolongar essa linha da cintura, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo ali da saia. Posiciono bem direitinho o esquadro para prolongar essa medida. E aí, lá na parte de cima, eu aumentei 15 centímetros e eu vim assim descendo, abrindo um pouquinho. Deu 20 centímetros na parte de baixo. Você pode abrir mais, menos. Eu achei que estava até demais, vocês vão ver que depois eu vou diminuir um pouquinho, porque eu não queria muito franzido, só queria um detalhe. Agora, eu tô fazendo o meu decote em V. Eu coloquei a fita métrica bem em cima ali, onde começa o ombro, até dar 24 centímetros, que é a medida que eu medi no corpo, e gostei do resultado, tá? Você pode fazer um pouco mais fechado, mais aberto, se você for mais ousada, como você quiser. E agora eu vou fazer a parte do trespasse, onde ficarão os botões. Eu vou usar um botão de 2 centímetros, então eu vou fazer um trespasse de 3 centímetros. Tenham sempre isso em mente, o trespasse precisa ser 1 centímetro maior do que o tamanho do botão que você for utilizar. E ali embaixo, gente, eu quis aumentar um pouquinho o comprimento do vestido para ele ficar um pouquinho mais comprido. Aumentei 5 centímetros, tá? Agora eu tô medindo a cava com a fita métrica em pé. Isso vai ser importante depois na hora que a gente for fazer a manga. E agora é só cortar. Eu cortei em volta do molde primeiro, depois separei a parte ali da parte de cima da cintura e a saia. Vou fazer a mesma coisa passando os moldes bases agora costas para um outro papel. Eu comecei aumentando um pouquinho o decote das costas, cerca de 2,5 cm, para ficar um pouquinho mais fechadinho atrás das costas. E eu vou fazer a mesma coisa ali na linha da cintura para prolongar, para colocar o que eu vou aumentar para franzir a saia, tá? Eu acabei colocando a mesma medida que eu coloquei na parte da frente. Aqui eu tinha copiado a pence, mas como eu disse para vocês no início, não vai precisar de pence na parte da saia, tá? Então, medi a cava com a fita métrica para guardar essa medida e cortei. Na parte da frente, eu decidi fazer um detalhe de pala, então eu fiz ali, ó, de 3 centímetros, poderia até ser maior para ficar mais bonito, tá? Uns 5 centímetros ficaria melhor. É só um detalhe. Agora, com a parte da manga, eu copiei a manga base para uma outra folha. Eu vou fazer uma manga um pouquinho mais comprida. Você pode medir no seu corpo quanto você gostaria que essa manga tivesse, tá? E ali embaixo, eu tô colocando a medida do contorno do meu braço. Então, a gente coloca metade para cima, metade para baixo dessa linha. Eu coloquei até 1 centímetro a mais do que a minha medida de contorno no braço, para não ficar muito rentinho no braço, para ficar um pouco mais folgadinha mesmo. Agora, eu tô medindo ali a cabeça da manga, precisou aumentar um pouquinho, que na hora que eu fosse costurar não desse problema no encaixe. E aí, eu quis subir um pouquinho, gente, eu subi cerca de 5 centímetros inicialmente.
pode fazer o que a gente quiser na parte de cima da manga, mas tem que tomar cuidado para não mexer ali na parte do final da manga, que vai ser o encaixe, tá? Depois eu acabei diminuindo um pouquinho, poderia ter deixado mais, porque esse tecido é um viscolinho, ele é um pouco mole demais, então não dá aquele franzido, aquele altinho que eu gostaria na manga. Então, já tô deixando essa dica para vocês. Se vocês quiserem que fique mais altinho essa parte do franzidinho aqui de cima da manga, deixa mais, tá? Deixa uns 5, 6 centímetros. Nessa parte, eu já tinha colocado o meu tecido, ó, dobradinho certinho, e eu diminuí, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, para metade o tanto que eu tinha deixado para franzir, tá? Vocês podem, como eu disse para vocês, ver esse vídeo, depende muito do tecido que você for usar também. Esse tecido é molinho, então ele não vai dar muito volume, mas dependendo se você fazer com um tecido mais grossinho, dê mais volume ainda, tá? Então agora eu tô posicionando os moldes e vou marcar tudo com 1,5 cm de sobra de costura na parte de baixo. As laterais eu gosto de deixar 2 cavas, 1,5, e eu tô deixando cerca de 3 centímetros de barra. E aí depois fui cortando tudo com bastante calma para ficar tudo certinho. Inclusive, se você é nova no canal e não tenha visto ainda um vídeo que eu fiz aqui dando dicas para quem tem medo de cortar o tecido, eu vou deixar o link para vocês assistirem na descrição do vídeo, tá? Clica aqui embaixo depois para vocês assistirem. Por questão de gosto, eu sempre gosto de colocar um forrinho, ainda mais por esse tecido ter uma trama um pouquinho mais aberta. Então, eu peguei um tecido que eu tinha aqui, uma viscose, para fazer o forro na parte de baixo do vestido só, tá? Então, eu cortei com o mesmo molde, eu só não deixei sobra de costura na barra para ficar um pouquinho mais curto do que o tamanho do vestido, tá? Depois com tudo cortado, eu vou passar a carretilha. Também tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei mais para vocês sobre a carretilha. Vou deixar o link para vocês assistirem. Caso vocês tenham dúvidas, eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Mas basicamente, eu pego um carbono próprio para tecido, uma carretilha, e vou passar em volta de todo o molde, em volta das marcações como pence, ali o trespasse, ó, na hora de virar o tecido eu vou saber exatamente onde dobrar, onde costurar, e faço isso com as duas partes, tá? Aqui eu vou começar a costurar, então, eu tô começando pelas pences. Então, eu vou alfinetar essas pences, a parte das costas, então, tem 2, né? E também as partes da frente da blusinha do vestido também terão pences. Então, eu aproveito para já costurar tudo de uma vez, inclusive aquela palhinha que eu decidi fazer na parte do vestido da parte da frente, ó. Então, eu vou colocar aquela pecinha, coloco direito com direito para já passar uma costurinha para deixar essa parte feita. Aqui eu já tinha costurado, passei com o ferro, tá? E aí agora a gente vai colocar direito sobre direito, ó, a parte das costas com a parte da frente para costurar os ombros e também as laterais. Já aproveito também para passar uma costura de overlock depois que eu passei a costura reta, para já ficar um acabamento bem bonitinho. E só uma dica na hora de passar o overlock, que essa costura da lateral, que fica aqui embaixo do braço, a gente precisa passar o overlock separada, tá? Então, a gente abre as costuras para poder passar. Agora, essa dos ombros, a gente pode passar unindo os dois tecidos mesmo. E como é sempre bom lembrar para vocês, quem quiser investir numa máquina de costura, saber de alguém que está precisando comprar máquina, lembre-se que tem um código de desconto para vocês lá no site da Singer usando Do Jeitinho da Gi. É um desconto bem bom, que realmente faz diferença no preço. Decidi fazer a parte do trespasse, então eu vou dobrar esse 1 centímetro de sobra de costura. Eu passei com o ferro para que ele ficasse direitinho, ó, e vinquei também ali onde seria a dobra.
e aí fica mais fácil na hora de costurar. Eu sempre gosto de vir com uma fita métrica para ver se eu tô colocando direitinho a medida de 3 centímetros, que foi o que eu estipulei para esse vestido. E aí, vou colocar os alfinetes para poder costurar. Mas antes de costurar, eu já quis fazer o acabamento em toda a parte do decote, que vai ser um acabamento bem simples, poderia ser revel. Mas nesse vídeo eu quis fazer desse jeito para vocês aprenderem mais uma forma, tá, de acabamento. E esse é bem simples, é só dobrar uma vez, depois mais uma vez, para criar essa bainha por toda a parte de cima da nossa peça. Então, coloca as pontinhas bem bonitinhas para dentro, vê como ficou na parte da frente, faz bem caprichado mesmo, tá? Porque isso é importante, é acabamento. Então, por mais simples que seja, faça com capricho para ficar uma costurinha bem bonitinha. Eu alfinetei tudo, depois alinhavei e passei com o ferro. Assim fica muito fácil na hora de costurar. Na parte do trespasse eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha. Percebam que eu mudei a posição da agulha para ficar bem na beiradinha, tá vendo? E eu já vou fazer a segunda costura do trespasse. Percebam que eu tô colocando a agulha na posição certa. Pra quem tem essa máquina igual a minha, eu já falei disso, de como mudar a posição da agulha no vídeo de pontos, tá? Vou deixar o link pra vocês. E olha só, quando eu termino a costura, eu já começo, já emendo ali, ó, pra costurar toda a volta. Depois eu só venho e passo uma costurinha pra formar o quadradinho ali do trespasse. Finalizar a parte do corpinho, vamos costurar as mangas. Eu vou passar 2 costuras de franzi, tá? Eu sigo ali a linha da carretilha, passo na linha da carretilha e um pouquinho pra cima. E depois eu vou fechar a lateral. Pra quem não sabe, franzi é só você passar uma costura reta com o ponto mais largo da sua máquina, porque daí fica um ponto frouxo que dá pra você depois franzir pra encaixar ali na manga, tá? Eu já passei overlock também, inclusive na barra, pra já fazer a barra, ó. Eu só vou virar uma vez e passar uma costurinha bem em cima da linha da overlock. Vai ficar desse jeito, ó. Percebam que deu um leve franzidinho, mas não ficou muito com o efeito que eu gostaria pelo tecido ser muito fino. Então, eu deveria ter deixado maior ali a cabeça da manga. Fica a dica pra vocês. Já passei também o acabamento interno. Pode ser de overlock, pode também passar um viés, que ficaria muito mais perfeito. E agora eu vou colocar aqui a manga, ó. Então, eu abro a costura e vou encaixar com a costura da parte da peça. Coloco um alfinete para deixar tudo bem certinho. Vou também alfinetar lá em cima, no meio da manga, eu fiz até um pique. E agora eu vou começar esse franzidinho, tá? Então, eu vou pegar as 2 linhas de cima e vou franzindo, mas eu vou concentrar esse franzido mais na parte aqui do ombro mesmo, tá? Então, eu vou levando esse franzido lá pra cima, faço isso com as 2 partes até que eu veja que dá pra encaixar ali o tamanho da manga com o tamanho da cava. Uma dica legal sobre franzidos, gente, é vocês deixarem o franzido de forma uniforme, sabe? Não deixar, tipo, muito franzido e depois pouco franzido ou sem nenhum franzido. Isso fica muito feio. Acho que vocês vão conseguir observar melhor quando a gente for franzir a saia. Mas é importante você cuidar mesmo desse franzido para ficar uma coisa bem bonitinha, tá? Arrumar ele direitinho. Depois, eu alfinetei tudo para passar uma costurinha na máquina, passo uma costura reta e logo em seguida, overlock e as mangas estão prontas. Com a parte da saia, então, eu vou colocar direito sobre direito para costurar as laterais. Vou costurar reto e também overlocar. Já aproveitei para fazer a parte do trespasse, porque é a mesma coisa que a gente fez na parte da blusa, tá? Só que percebam que eu deixei uma parte com alfinetes e a beiradinha eu costurei. Deixem assim, caso vocês também tenham optado por forrar, tá? E aí, vou passar a costura de franzi em cima, ó. Aqui até consegui mostrar melhor para vocês. Então, pega as 2 linhas de cima e vai franzindo. Para saber o tanto certo de franzir,
Deixa a parte de cima da peça ali esticadinha na sua frente, que daí você consegue ir medindo. Fiz a mesma coisa com a parte do forro também. Agora a gente vai unir então o forro com a parte da saia do vestido, mas antes, olha só o que eu fiz. Eu nunca tinha feito dessa forma, mas achei que o resultado ficou bem bom. Eu gostei bastante de como ficou o acabamento, ó. Eu vou abrir a parte do trespasse, por isso que eu não costurei, olha só. E vou introduzir ali esse tecido do forro. Vou colocar bem direitinho e alfinetar de novo para aí sim poder costurar. Mas eu só vou costurar isso depois de costurar a cintura. Vocês vão entender o porquê. Olha só, já alinhavei para deixar tudo certinho. E agora sim eu vou prender a cintura da saia. Costurei a cintura, já passei overlock e aí sim passei a costura que faltava no trespasse, ó, porque daí a gente se baseia pelo trespasse da parte de cima e fica uma linha contínua. Você pode inclusive passar uma costurinha nessa overlock, caso você queira que ela fique deitadinha, tá? Eu acabei dando uns pontinhos por dentro e ficou bom. Aqui eu já tô fazendo a barra. E agora chegou a parte dos botões. Eu tô usando esses botões de madeira. Eu acho que vai dar um charme super bonito ao vestido. Então, eu escolhi colocar eles com 5 centímetros apenas de espaçamento para ficar um pouco mais pertinho mesmo um do outro, tá? Eu posiciono eles direitinho e faço uma marcaçãozinha com o giz exatamente onde ele vai ser. Aqui eu já fiz as casinhas e já também preguei os botões. Olha só como ficou lindo. E de última hora, gente, lembrei que eu queria ter feito bolsos. Eu peguei 2 retângulos de tecido, dobrei 3 centímetros para dentro para fazer a boca, né, do nosso bolso. Já alfinetei deixando 1,5 centímetro de sobra de costura para dentro, bem direitinho. Passei com ferro e agora vou posicionar no vestido. Lembra de na hora de costurar só no tecido, tá? Não costurar com o forro. Só passei uma costurinha em volta mesmo e tá pronto. Vamos ver como ficou?